Posso falar aí? Aí. Estou no ar? Eita ferro. Essa é a nossa primeira live, né? E ela tem assim um outro objetivo, né? Falar tanto a parte médica, eu sou ginecologista, como falar também da parte de fé cristã. Mas a gente vai ter hoje fazer uma coisa bem doméstica. Falei, nos desculpe aí se houver uma questão técnica, tá? Eu quero inicialmente agradecer aqui algumas pessoas, né? Primeiro eu quero agradecer o Nemoel, tá? Da Igreja da Assembleia de Deus aqui no Guaiana, grande amigo, grande técnico na parte de mídia. Então, se quiser achar o Lemoel, é só procurar aí na Igreja da Assembleia de Deus do Uruguai. Baita técnico que está nos dando um apoio para começar essa série de lives. Bem, essa live é um milagre, essa primeira, porque essa noite eu passei muito mal. Muita falta de ar, taquicardia, e aí quando chegou de manhã, peguei o meu carro para tentar ir para Itaqui, onde eu atendo a minha turma lá, e eu não consegui ir. Eu fui para o pronto-socorro e com pressão altíssima, 25 por 12, de maneira que estava realmente passando muito mal. Fui extremamente bem atendido pelo Dr. Sibim, baita colega, muito prestativo, um sujeito tecnicamente muito competente. Meu grande abraço, meu reconhecimento, o meu agradecimento ao Dr. Sibim, que me atendeu tão bem nessa hora difícil para mim. Quero também dizer que o Dr. João Pedro, que é o meu cardiologista, não fique com ciúme, porque essa semana eu vou aparecer lá para ele tratar dessa minha questão da minha pressão arterial. Pois muito bem. Quero mandar um abraço para as minhas pacientes lá de Itaqui. Eu não pude ir lá hoje, mas se Deus quiser eu estarei segunda-feira que vem lá para atendê-las com o maior carinho, o maior amor, ok? Muito bem, nós estamos no mês rosa, né? Outubro rosa praticamente, né? Então já vamos entrar no mês rosa agora, né? Então nós vamos falar esse mês todo sobre mama. Eu sou bastante procurado no meu consultório aqui em Uruguaiana sobre a questão das mamas, né? Por eu ter uma formação em mamas também bem intensa. Pois bem, aqui, ó, como vocês veem, nessa primeira conversa, né, sobre câncer de mama, eu vou tentar abordar um tema que talvez é aquele que mais incomoda, mais preocupa a pessoa. Tipo assim, mas vem cá, se eu tenho mama, o que eu posso estar sentindo, não é? Que possa me lembrar de um câncer de mama, né? Então, por isso que nessa primeira abordagem eu vou falar sobre as alterações, os primeiros sinais e os primeiros sintomas do câncer de mama, que isso é o que muito interessa, principalmente a você mulher, a você leiga. Então eu peguei um site inicialmente, vou ver se eu não me confundo aqui, eu peguei um site para nós discutirmos, tecermos alguns comentários sobre este site. Vamos ver se eu consigo me acertar aqui. Ok. Aqui. Não sei se vocês estão vendo, né? Vamos ver se a gente consegue, nessas nossas aparições, né? O uso da televisão, que ajuda a ser mais didático. Esse aqui é um site, eu quero dizer, das Américas Amigas, né? É uma ONG, são de mulheres que tiveram câncer de mama e que cuidam do câncer de mama, então desenvolveram esse site. Eu vou aproveitar este para comentar, que aí fica o que o site fala e o que eu digo com a minha experiência, já de, por incrível que pareça,
quase 50 anos de medicina. Foi muito bem. Sintomas iniciais do câncer de mama. E aí ele começa dizendo: por isso é fundamental fazer o acompanhamento médico nos exames como a mamografia, exame que pode detectar a doença em estágios iniciais. Espera lá, vamos levar isso de um outro tema. A mama, ela é examinada por um tripé. O primeiro pezinho é a palpação mamária. Uma palpação mamária excelentemente bem feita, passamos para o segundo pezinho do tripé, que é a ecografia. Depois de certa idade, 30 e poucos anos, história familiar de câncer, aí nós vamos fazer também a mamografia. Então, na verdade, a mama é palpada, ecografia e mamografia. Com esses três elementos, aí sim o médico pode dizer que a sua mama está absolutamente saudável. Sobre esse tema vai ser na próxima segunda-feira, ok? Então, apenas lembrando aqui, o colega faz muito bem lembrar dos exames necessários. Não é só a mamografia, né? Ecografia, mamografia e palpação mamária, excelentemente necessária. Falaremos segunda-feira que vem. Pois bem, então esse post, no caso, né, ele não substitui a visita ao médico, é claro. Quando não substitui a visita ao seu médico, né, significa que você não dá tanto valor à autopalpação. Nós lá no Rio de Janeiro, eu trabalhei muitos anos também com a mama, nós não valorizamos muito o autoexame. Vamos valorizá-lo sim, vamos falar sobre ele sim, mas não confie só nisso, porque normalmente a mulher vê aquilo que não tem e não vê o que tem. Nem sempre na palpação mamária feita por um profissional especialista em mama, às vezes não consegue palpar, né? Imagina o leigo simplesmente palpar. Então, apesar de você poder fazer e dever fazer o seu autoexame, não é? Também é necessário que o médico o faça, ok? Muito bem. Então, ele começa a abordar algumas coisas que nós vamos comentar. Conheça agora os 4 sintomas iniciais do câncer de mama. Antes de falar sobre sintomas, deixa eu dizer que tem um pequeno erro técnico aqui, né? Porque nem sempre são só sintomas, são sinais. Qual é a diferença entre sinal e sintoma? Sintoma é aquilo que você sente. Ninguém percebe, só você que sente. Por exemplo, dor. Ninguém pode ver a dor, mas você pode sentir a dor. Então, sintoma é aquilo que você sente. E sinal? Sinal é aquilo que você vê e que qualquer pessoa também vê. Ok? Por exemplo, um abaulamento da pele, um vermelhidão, né? Você olha, você vê. Alguém olha e vê. Isso é um sinal. Agora, se esse vermelhidão tem dor também, a dor é um sintoma. Deu para entender bem? Diferença entre sinal e sintoma. Primeira seria a alteração da pele. Alteração da pele. Vermelhidão. O que é o vermelhidão? Pele vermelha. O que é isso? É um sinal. Depois, um inchaço. Pode ter um pequeno inchaço. Nesse inchaço, o abaulamento, é o que? Um sinal, porque você vê e outras pessoas também podem perceber. Dores. O que é dor?
Dor é um sintoma, ok? Porque só você sente a dor. Ninguém é capaz de ver a dor. Muito bem. Ou sensação de calor na pele, dos seios, mesmo que você não sinta um nódulo, porque um nódulo é um sinal, ok? Muito bem. A pele também pode ficar espessa. Esse espessamento da pele já é um sinal da ecografia. Eu, quando faço a ecografia lá no consultório das minhas pacientes, eu olho e percebo que a pele está espessada, edemaciada, ok? Isso aí é um sinal, mas não é um sinal ecográfico. Muito bem, onde eu estou aqui, as cruzes feridas, tal, isso aqui. Outro sintoma pode ser a coceira insistente na área. Isso é importante, coceira, sempre coçando. No bico do seio também. A coceira no bico do seio, você já pensa numa doença também, que parece um eczema, parece uma alergia, né? Isso pode ser uma doença chamada doença de Paget. Isso eu já vou falar também já sobre isso, ok? Muito bem. O resto não muito importante, o inchaço em uma das mamas. Já falei do inchaço, né? O inchaço é um sinal. Mas para você ter um inchaço, na minha experiência de tantos e tantos anos examinando e tratando de mama, né? Eu posso dizer que esse inchaço é uma fase muito avançada. Para você chegar a sentir um inchaço, é porque existe uma tumoração muito expressiva, né? Já é mais difícil que você consiga perceber esse inchaço numa fase inicial. E eu sei que você deve estar preocupada em você não estar vendo nada, não estar sentindo nada e estar com câncer. Lamento ter que dizer para você que essa é a grande maioria. A mulher não sente nada, a mulher não tem queixa nenhuma, nenhum sinal, nenhum sintoma, mas descobre na mamografia, na ecografia. Bem, dor dos seios. Também lamento dizer para você que a dor no seio é realmente um sintoma, mas não é comum numa fase inicial. Numa fase inicial, costuma você nem palpar, nem sentir dor, nem vermelhidão, nem espessamento de pele, nada. E às vezes, a melhor palpação que nós façamos, às vezes a gente não sente também. A gente percebe na ecografia e na mamografia. Secreções na mama. Isso aqui seria interessante nós falarmos isso aqui, ó. Secreções na mama. Secreções na mama podem sair leitosas, transparentes ou hemorrágicas, né? Muitas vezes, agora acabei de receber uma paciente no consultório com isso, secreção sanguínea. Isso é um papiloma, nem sempre é câncer. Então, pelo fato de sair sangue pelo bico do seio, não significa que é câncer. Pode até ser, mas geralmente é um papiloma e não maligno. Em todo caso, a secreção mamária chama atenção. O que o médico tem que fazer quando ele percebe ou ela diz que tem uma secreção mamária? Quando sai uma secreção mamária, você tem que colher uma lâmina, como você faz o preventivo do câncer de colo do útero, né? Você raspa também no bico do seio para aquela secreção, olha, sair. Tá entendendo? Aí manda para o laboratório. Secreções leitosas lembram o aumento da prolactina, é um hormônio, portanto, benigno. Se a secreção é leite, geralmente é hormonal. Se a secreção é transparente, lisinha, limpinha, tá? Pode pensar num processo inflamatório apenas, tá? As secreções que nos chamam um pouquinho mais de atenção é quando elas são purulentas ou hematopurulentas, levemente hemorrágicas, tá? Também vai ser raspado na lâmina e mandado para o
laboratório. Mas não é o primeiro sinal de câncer de mama, não é. Então, vamos relembrar então tudo que eu estou falando, baseado nesse site, voltando aqui nesse meu resumo que eu fiz para vocês. Então, os primeiros sinais e sintomas, já falamos, né? Sinal é o que você vê, sintoma é o que você sente, ok? Do câncer de mama. Isso sim. Então, vamos lá. Alterações na pele, abaulamento, quando está numa fase mais avançada, hiperemia, calor, vermelhidão, calor, aqui, e dor, né? Nós temos aqui um sintoma, ou um sinal, um sintoma, outro sintoma, ok? E aí, então, pode ser um carcinoma inflamatório. Dos carcinomas mamários, nós temos um perigosíssimo, que eu, em 50 anos de medicina, eu devo ter visto talvez uns 7 ou 8, mas lá no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro, eu vi muito mais, é lógico. Mas na minha vida, na minha clínica privada, eu vi poucos, que é mais ou menos raro. Esse é um carcinoma bastante de difícil tratamento, embora hoje já tenha muita gente já conseguindo ter bons resultados, tá? É um carcinoma inflamatório. Esse você vai observar aqui, ó, fica vermelho, fica dolorido, às vezes edemacia. Não pensa que você bateu com os seios na ponta da mesa, né? Não, é que eu bati com a mama aqui, agora está vermelho. Quando acontecer isso, é melhor você ir ver realmente no mastologista ou no ginecologista afeito a mama. O caroço, aqui. Sobre o caroço, lembrar vocês que a gente só consegue palpar mesmo para valer quando o caroço tem mais de meio centímetro, né? Meio centímetro. Menos que isso, é difícil o médico palpar, é difícil você palpar. Até porque a mama tem uma área externa superior que é muita glândula e ali costuma você não perceber pequenos carocinhos. Mas nesses caroços são diagnosticados pela mamografia e pela ecografia. Vamos fazer um parênteses aqui. A mamografia não vê cistos. A ecografia vê cistos. Então tem que fazer os dois. A mamografia vê pequenas calcificações suspeitas. Na ecografia não vê. Então tem que fazer os dois, tá bem? Então toda vez que for examinar, o seu ginecologista for te examinar, ele tem que pedir a mamografia e a ecografia, ok? Muito bem. Gânglios nas axilas. Gânglios nas axilas, eu estou adicionando ao site, botando a minha experiência aqui, os gânglios na axila são fundamentais serem examinados. E sobre o exame mamário vai ser na próxima segunda-feira, né? Então os gânglios na axila, por quê? Porque a mama, ela é defendida por alguns gânglios que quando eles estão aumentados significa que existe algum processo na mama. Então os gânglios nas axilas são fundamentais. E quero adiantar um pouquinho sobre a questão das entrâncias dos mamilos. O mamilo pode entrar, uma vez que você faça algumas manobras, que falaremos segunda-feira que vem, quando você faz alguns exercícios que o seu médico tem que pedir para fazer, o bico do seio entra. Quando ele entra, significa que alguma coisa está errada na mama. Há algum tumor ligado ao músculo, que quando você aperta o músculo, puxa o bico do seio para dentro. Esse também é um sinal, ok? E finalmente quero falar sobre o eczema no bico dos seios. Fica como se fosse uma alergiazinha, né? Alergia no bico do seio. Cuidado, que aquilo pode ser só um eczema, pode ser só uma alergia. Coisa boba, coça um pouquinho, bota pomadinha, fica boa, acabou. Mas pode ser também um
câncer chamado carcinoma de Paget, tá? Então, cuidado quando você for ao seu ginecologista, que o exame de mama seja extremamente bem realizado. Não basta dar uma palpadinha rapidinha assim não, tá? Tem técnicas e eu vou falar sobre isso na próxima semana. Pois muito bem, deixa eu dar uma saidinha aqui. Muito bem. E aqui eu vou para um segundo slide e aí eu vou pedir, eu vou falar sobre esse livro aqui, olha, do professor José Davi Gandelman, tá? Muito bom, esse livro eu já li, é muito bom, tá? Entendendo o câncer de mama. Então, se você é leiga, né, ou acadêmico de medicina que pretende fazer a área de ginecologia e mastologia, esse é um bom livro para quem começa, tá? Chamado Entendendo o Câncer de Mama, ok? Do professor Dr. José Davi Gandelman. Muito bom livro, eu recomendo a vocês, tá? Foi muito bem. Aqui eu queria que alguém aproximasse a imagem, ou a Mari ou o Manuel, aproximar aqui essa imagem aqui, ó. E você vê se consegue aumentar essa imagem aqui, ó. Tá conseguindo ver? Deu bem aí? Minha comissão técnica é boa. Então veja, o bico do seio, olha aqui, o bico do seio, aqueles canalículos que saem no leite, aqui o agrupamento de ácidos ou de glândulas mamárias, tá vendo? Glândulas mamárias. Então, quando você tem aqui um aumento, um tumor, alguma coisa aqui, a tendência é sair uma secreção por esse bico. Por isso que quando sai a secreção pelo bico, o médico colhe com uma lâmina e manda para o laboratório para saber de onde vem essa secreção, que vai ser hormonal, inflamatória ou por carcinoma mamário, perigosamente carcinoma mamário, tá? E finalmente vou também mostrar a vocês aqui, e nós vamos, queria só que o Manuel aumentasse essa imagem aqui. Tá no ponto? Então veja, eu falei dos gânglios das axilas, olha, axila, seio, olha lá, gânglios. Quando você tem uma infecção, tem um carcinoma inflamatório, quando você tem um câncer na mama, e as células desse câncer vão passando para cá, ó, para lá para a axila. É por isso que o exame médico de um profissional que é completo, ele examina a mama e palpa também as glândulas das axilas, para ver se na axila tem algum aumento desse. Se tiver um aumento desses gânglios, é porque tem alguma coisa na mama. Então, o exame ginecológico, pode voltar para mim? O exame ginecológico exige muito cuidado. Então, na semana que vem, nós voltaremos a falar sobre exames da mama. Como se examina uma mama de maneira absolutamente técnica, ok? Quiserem anotar meu telefone aí, está à sua disposição. Como eu sou do Rio de Janeiro, está lá o meu, aqui lá da clínica, que é da Mari, recebendo a comunicação, respondendo perguntas e dúvidas de vocês, tá? Muito bem. Eu falei para vocês que hoje de manhã eu passei muito mal, né? Passei muito mal, fui para o pronto-socorro, fui muito bem atendido pelo Dr. Sebin e muita gratidão a ele. Mas queremos encerrar essa nossa live hoje um pouquinho mais rápido para que eu possa repousar um pouco, tá? Mas eu quero lembrar vocês de Isaías 41, 10 e Salmos 105, 15. Para nós que a vida é muito difícil, é muito cansativa, é perigosa, nós temos que ter esse momento. Veja que em Isaías, você vai ler: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus.
eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E se você correr lá em Salmos, no capítulo 105, você vai ver quase que uma complementação desse versículo, né? Que diz, não toque os meus ungidos. E na segunda-feira que vem eu vou falar sobre esse não toque os meus ungidos. Aquele que Deus protege, ninguém é capaz de derrubar. É sobre isso que falaremos na próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz e até segunda-feira, se Deus quiser.